Afinal, para que serve a culpa? Entre outros trabalhos que fiz na área de comunicação estão as campanhas eleitorais. Em algumas fiz apenas alguns materiais, sem grande envolvimento. Em outras, participei mais profundamente, inclusive da estratégia. Não é exatamente o tipo de trabalho que mais apreciei fazer, mas sem dúvida cada campanha trouxe grandes aprendizados. As eleições de 2016 foram intensas para mim, pois liderei uma grande equipe que trabalhou para um dos candidatos a prefeito de minha cidade no primeiro turno e no segundo turno fomos convidados a reforçar o time de outro candidato que avançou. Considerando as rivalidades naturais no processo eleitoral, foi gratificante o reconhecimento de um adversário. Sobretudo, considerando que o primeiro candidato para o qual trabalhei era alguém em quem eu não votaria. Aliás, não votei. Foi um grande desafio que encarei pela minha família e por acreditar que poderia fazer o trabalho de forma íntegra e sem corromper os meus valores. Como era de se esperar, fui muito questionado, até mesmo por amigos, que dirá por desafetos, que tiveram ali um prato cheio. Você talvez possa imaginar quantos conflitos vivi no período e o quanto aprendi com tudo isso. O sistema é cruel, impondo a este trabalho desafios muito peculiares, como, por exemplo, a atuação em frentes tão distintas quanto explorar as qualidades do candidato que você defende, enquanto ressalta as fragilidades do oponente, pelo menos quando se trata de uma disputa por cargo executivo. Campanhas para o legislativo são mais brandas, já que o mais comum é ter concorrentes e não necessariamente adversários. São vários os desgastes e tarefas desagradáveis que as regras desse jogo demandam, muitas das quais eu preferiria não ter de enfrentar, mas enfrentei. Não gostaria de soar ingrato, porque devo muito a essa experiência, mas foram muitos momentos em que me peguei pensando que poderia estar me dedicando a projetos mais edificantes e, com isso, houve dias e noites em que eu me sentia muito culpado por isso. Eu me lembro muito bem de uma noite de terça-feira em que demorei a adormecer, o que é raro, porque sou daqueles que conseguem dormir até em pé se tiver onde escorar. Ou mesmo a poucos metros de uma escola de samba. Sim, ambos os exemplos já aconteceram, mas essas são outras histórias. Naquela noite, eu pedia que Deus me perdoasse pelo tempo investido em atividade que eu considerava tão menos nobre do que outras às quais eu poderia me dedicar. Comecei então a conversar com Deus. Puxa, Pai, será que o Senhor está decepcionado comigo? Perdoa seu filho que está neste trabalho pela família. O Senhor sabe dos apertos que passamos. Silêncio nos pensamentos. Em seguida, está acabando, Pai. Só mais algumas semanas. Quando tudo acabar, planto umas árvores para compensar. E após uma brevíssima pausa, um novo pensamento. Não, Deus, eu não posso negociar com você. Me perdoe por isso também. Uma nova pausa, mais angustiante. Como diz a minha amiga Renata Polkan, a noite traz conselhos. Melhor dormir para, quem sabe, acordar me sentindo menos culpado. Pai, o Senhor conhece meu coração. Espero que possa me perdoar por tudo que o desagrada. E adormeci. No dia seguinte, acordei com a sombra da mesma culpa, mas com a esperança de que poderia melhorar, pois quarta era parte da minha rotina ir à acupuntura, atividade sempre organizadora para a mente e o espírito. Eu jamais poderia supor como aquela manhã se encerraria. Ao chegar ao spa, onde meu amigo e irmão Júlio Ganico atende, fui bem recebido como de costume, encaminhado para a sala, onde me preparei para aguardar o início da sessão. Já deitado na maca, pensei: toda quarta-feira o japonês me ajuda, mas hoje ele não deve conseguir, pois me sinto muito culpado. Qual será o ponto onde ele coloca as agulhas para melhorar a culpa? Seja onde for, hoje deve doer, pensei. Lembrando que somente sinto as agulhas quando algo está muito em desequilíbrio, mas em alguns poucos segundos o dolorido passa. Naquela manhã, meu amigo, que normalmente é tão sereno e ostenta um sorriso doce, adentrou a sala com uma expressão preocupada, para minha surpresa. E se apressou dizendo: Fabião, meu irmão, me perdoe por não responder sua mensagem direito na semana passada. Cara, você sabe o quanto eu gosto de você, então, por favor, não pense que foi descaso. Minha semana foi super corrida, especialmente o dia em que você me escreveu.
Por isso respondi na correria, sem a atenção que você merece, e acabei esquecendo de complementar com mais calma entre tantas atribuições. Justificou-se. Ju, de que mensagem você fala? Eu não me lembro disso, retruquei. Aquela em que você me perguntou sobre o assunto X, do qual eu sequer me lembro e não faria diferença. Realmente, me desculpe mesmo. Você sabe o quanto eu gosto de você. Por favor, não fique magoado, insistiu. A ficha que me caiu foi gigantesca. Então eu disse a ele: Júlio, meu irmão, eu sequer me lembrava disso. Você é especial para mim e eu jamais me chatearia contigo por tão pouco. Aliás, seria muito difícil eu me chatear com você por alguma coisa, porque eu te amo, cara. Aliás, fico impressionado com como você é talhado para a sua missão. Porque hoje eu pensei que você não conseguiria me ajudar, mas você já me ajudou imensamente. Concluí emocionado. Imagine a expressão de um japonês confuso, sem nada entender, com os olhos tão arregalados quanto possível e a cabeça levemente inclinada para o lado, tentando, entre aspas, fechar a conta do que acabara de ouvir. Tendo percebido a imensa interrogação sobre a cabeça dele, me pus a explicar. Meu amigo, hoje eu cheguei aqui me sentindo muito culpado e detalhei a ele o que sentia, relatei a angústia da noite anterior e o que pensava antes de ele entrar na sala. Achei que, diferente de toda quarta-feira, essa seria a primeira em que você nada poderia fazer por mim, mas você entrou aqui, esbaforido, me pedindo desculpas por algo que eu sequer me lembrava. E eu lamento que isso tenha te preocupado, por menos que seja, porque isso jamais seria um problema entre nós. Mas quando vi sua preocupação e pensei no quanto ela era desnecessária, levando em conta o quanto eu te amo, pensei imediatamente no quanto menor é minha capacidade de amar do que a de Deus, que é só amor. E se eu, tão pequeno e limitado, sou capaz de relevar por um irmão, que diremos do nosso pai por seus filhos? Júlio abriu seu melhor sorriso e disse: Isso mesmo, meu irmão. Nessa hora, imaginei Deus me olhando do céu, aboletado numa nuvem bem bonita e aconchegante, sorrindo carinhosamente com a mão cobrindo a boca, orgulhoso por eu finalmente ter entendido como se transmitisse ao meu coração o conforto das palavras: Fique tranquilo, meu filho. Sei que você está se empenhando para fazer o seu melhor. Eu te amo independentemente dos seus passos ou tropeços. Siga sua caminhada em paz. Já mais aliviado, perguntei ao Júlio: Mas, afinal, qual dos órgãos ou meridianos está relacionado à culpa? Nenhum, surpreendeu ele. Como assim? Mas vocês não são a milenar sabedoria oriental que tudo sabe? Provoquei. De fato, a medicina chinesa é bastante ampla e profunda, mas os orientais não reconhecem o conceito de culpa, explanou Ganico. Cara, que incrível isso! Explica melhor, pedi, já arrepiado pela resposta preliminar. Fábio, os orientais têm a humildade de reconhecerem-se eternos aprendizes. E o aprendiz não erra, só aprende. Quem não erra não precisa sentir culpa, concluiu com sabedoria. Júlio, que conceito fantástico, reagi, impactado. E segui. Mas e quando eu erro 2 vezes a mesma coisa? Isso é impossível, meu amigo, respondeu sorrindo. Imagina, Ju, eu mesmo já errei a mesma coisa muitas vezes, insisti. Com certeza não, ainda que você tenha tido essa impressão. Um homem jamais se banha 2 vezes no mesmo rio. Ao sair do primeiro banho, ele já está modificado por esta experiência. E as águas também já não são as mesmas. Sequer o leito do rio, que já foi alterado pela correnteza. Eu já não podia dizer nada, maravilhado com aquela experiência tão marcante. Silenciei por alguns instantes, mas voltei a perguntar, pois uma dúvida ainda me intrigava. Júlio, obrigado por esse ensinamento transformador, mas que mal lhe pergunte, que meridianos você utilizará hoje para aplicar as agulhas? O do fígado, esclareceu ele. Mas o fígado não é o meridiano da raiva? Arrisquei com os meus parcos conhecimentos. Sim, isso mesmo. É que a culpa é uma espécie de raiva de si mesmo. Como não temos a humildade de reconhecer que somos aprendizes,
Acreditamos que devemos saber o que é o certo e o errado sempre, como se isso fosse possível. E quando, entre aspas, falhamos, presunçosos que somos, ficamos com raiva de nós mesmos por não termos sido perfeitos, concluiu Júlio. Naquele exato momento, uma chave virou dentro de mim. Um filme me passou pela cabeça e numa fração de segundos recordei de todas as milhares de vezes que despendi energia debruçado sobre a culpa, sendo cruel comigo mesmo, por não ter feito, entre aspas, a coisa certa. Quanta energia jogada fora, mal canalizada. Quanto eu poderia ter produzido para mim, para o mundo, para quem eu amo, se tivesse poupado esse tempo e essa força e os destinado para algo construtivo. Depois desse dia, eu nunca mais senti tanta culpa quanto antes. Nem parecido. Senti uma enorme gratidão por ter juntado as peças e podido decidir que, a partir daquele dia, eu seria mais gentil comigo mesmo e empregaria minha energia somente para aquilo que possa produzir o bem.